TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Eu falo aqui do plenário da Câmara, onde vai acontecer a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Comissão aí que tem como presidente a vereadora Paola Miguel. Hoje será discutido aqui os impactos da pandemia em comunidades periféricas e também o despejo zero. Lembrando que você de casa pode participar enviando as suas perguntas, comentários pelo nosso WhatsApp, é o 019 97829 3776. A vereadora Paola Miguel já está aqui no plenário da casa e os demais convidados vão participar pela internet por causa aí da pandemia de Covid-19. E você acompanha tudo ao vivo aqui com a gente. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando a gente pela TV Câmara, pelas redes sociais. Boa tarde para os nossos convidados que vão participar aqui conosco. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. E hoje o nosso debate é justamente sobre a pandemia, a pobreza e o despejo zero, né? Como que a pandemia atinge as periferias, as comunidades e como que as pessoas estão lidando com isso? Quais são as necessidades, quais são a maneira que a gente pode ter, inclusive, para reverter, né? E como que estão sendo as medidas tomadas por essa população. Quero agradecer aqui já a participação do Doni, que é assessor da deputada estadual Leci Brandão, que é autora do projeto Despejo Zero. A gente sabe que na pandemia, uma das questões principais com relação à saúde é a gente ter um local onde a gente possa morar, local de moradia. Então, o direito à moradia também virou um debate que envolve a saúde pública. E ela é uma das autoras do projeto, né, do Despejo Zero, para que durante a pandemia não haja nenhum tipo de despejo. Além disso, a gente está com o Luciano, do MST também, que ele vai trazer para a gente como que o MST está se organizando nesse momento. A gente já está há mais de um ano na pandemia, e o MST que tem assentados, tem até um acampamento aqui na nossa região, que a Marielle vive, como que eles se organizam, como que a gente pode, inclusive, buscar alternativas, né, usar esse modelo de organização para as comunidades que a gente tem aqui hoje na cidade de Campinas. A gente tem a Flávia, que é a representante do Buraco do Sapo, que é uma comunidade histórica aqui na nossa cidade, que tem uma luta já pela regularização do terreno, de todas as construções, e na pandemia também eles estão enfrentando outras dificuldades, né? Uma delas, inclusive, com relação ao lixo, né? A retirada do lixo. Eu estive lá já e foi um dos pontos apontados. A gente está aqui também agora com a Cássia, que é da Vila Moscou, que participou já de toda essa luta de regularização fundiária, de espaço, de terra, e ela vai explicar também como que essa comunidade está se organizando e se ajudando nesse momento de pandemia, né? E tem o Ranilson, que eu não sei se ele está ouvindo a gente ainda, daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente também, que é do Núcleo Pirelli, e nesse ano, há menos de um mês, tiveram 2 casas demolidas nessa comunidade. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, quando a gente fala de despejo zero, que é justamente para que as pessoas tenham um local de moradia para poder se refugiar, e quando a gente estiver nas fases mais restritivas da pandemia, para que elas consigam ter um local onde morar, onde se abrigarem, né? Então, quero agradecer aqui a todos que já estão aqui conosco. Eu queria começar com o vídeo da deputada Leci Brandão, né, que mandou um vídeo para a gente explicando por que ela não está podendo participar hoje, e explicando também um pouquinho do projeto, e depois a gente começa com o Doni, que é o assessor dela e que vai explicar como que está que ponto que está o projeto, como que a gente pode aperfeiçoá-lo, como que a gente pode trazer para o município, como que a gente também aproveita esse momento para discutir essa questão da moradia, e mais do que isso, né, o direito à moradia. A moradia é um direito e muitas pessoas ainda não conseguem ter acesso a isso. Então, vou pedir aqui para soltarem o vídeo, né, para a gente ouvir a nossa deputada Leci Brandão.
A gente está com um probleminha no áudio aqui. Sem nome. Reunião virtual. A gente, vou passar para o Doni aqui, a gente teve um probleminha no áudio, e assim que a gente conseguir restabelecer, a gente exibe o vídeo da deputada estadual Alessi Brandão. Mas eu quero começar com ele aqui justamente para perguntar, né? Nesse momento de pandemia, a gente tem visto que uma das necessidades básicas, né, que é garantida pela Declaração Universal de Direitos Humanos, é o direito à moradia. Mas muitas pessoas estão perdendo as suas casas, estão perdendo o seu poder aquisitivo, e isso está fazendo ter um momento muito difícil para pagar os aluguéis, né, para ter essa manutenção dessa moradia. Então, quando surge essa ideia, né, esse projeto de Despejo Zero, é justamente para tentar contornar esse tipo de situação. A gente sabe que o Brasil ele tem crescido no número de pessoas desempregadas, o auxílio emergencial não é suficiente, nem o valor de R$600 não era suficiente para pagar o aluguel, pagar alimentação, pagar água e luz e internet. Agora que a gente tem o valor de R$150, se tornou ainda mais difícil manter a moradia. Então, quando surge essa ideia, né, do Despejo Zero, é justamente para a gente tentar evitar que essas pessoas sejam colocadas à rua da amargura sem nenhuma alternativa. Então, eu quero que o Doni explique para a gente como que é esse projeto, como que surgiu a ideia, né? Quem são os autores. Eu sei que não é só a Alessi Brandão que é a autora dele, o Maurício e o Dr. Jorge também são coautores desse projeto, e também de como que ele está tramitando na Alesp. Muito bem. Me ouvem bem? Todos me ouvem? Muito bem. Primeiro aqui trago um fraternal abraço aqui da nossa deputada Alessi Brandão, a ti, vereador e presidente dessa comissão tão importante que debate os direitos humanos, vereadora Paola. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento também os nossos convidados, os demais aí que vão dividir comigo e com a vereadora essa nossa oportunidade de debater um pouco esse tão importante tema da crise sanitária, mas sobretudo a crise que afeta todos nós, né, em especial aqui no estado de São Paulo. E cumprimentar também os moradores. Olá, minha gente querida de Campinas. Que nos acompanham através das transmissões da Câmara Municipal. Bom, o nosso projeto, o projeto que a sociedade civil aí batizou de Despejo Zero, Olá, minha nós gente. temos entrado nesse projeto já no meio do ano passado, já no início da pandemia, né, como uma medida para que a gente pudesse combater e já assegurar um mínimo de tranquilidade para os moradores, sobretudo aqueles que têm mais dificuldade Olá, minha gente querida. A habitação. Então, o projeto ficou em trâmite durante esses meses todos, né? E a partir do final do ano passado, início desse ano, os deputados Jorge do Carmo e também Maurício pediram a coautoria do projeto, com a deputada cedeu com o maior prazer, né? E essa coautoria foi importante, porque ela permitiu que o projeto pudesse ter uma tramitação mais rápida, né? E isso Olá, minha gente fez com que o projeto entrasse em pauta, né? Com mais rapidez.
tendo em vista a urgência que o projeto e a causa depende. O projeto é um projeto basicamente simples, né? É um projeto que tem 3 artigos, né? E no primeiro ele fala especificamente da questão da suspensão de mandato de reintegração de posse, emissão de posse, despejos e remoções judiciais e extrajudiciais no Estado de São Paulo. Então, o projeto em si, ele trata disso. Ele tem o artigo 2, né, que fala sobre a questão da suspensão também de aluguéis atrasados, multas. Tal. Esse artigo 2, que eu vou explicar mais adiante, ele sofreu uma emenda, né, para que ele pudesse ser retirado do projeto. Então, esse projeto ele foi apresentado com essa característica, né? E a sociedade civil, aí, nos últimos meses, né, batizou o projeto de despejo zero, que nós aceitamos aí com muita alegria. Então, o projeto ele foi submetido a já algumas votações na LESP. Na primeira votação, ele obteve 47 votos, né, e um a menos do que o necessário para ser aprovado, com 47 votos. Aí a votação ficou suspensa. Ele entrou em votação numa outra segunda sessão e obteve mais de 48 votos, né, participantes. E o projeto passou. A integridade do projeto, a essência do projeto, ele já está aprovado, né? Portanto, o que falta agora no projeto são 2 destaques, né, que é a retirada desse artigo 2 e uma outra correção de redação do projeto. Nós não escondemos, esse projeto ele foi inspirado no outro projeto que já é lei, inclusive, do Estado do Rio de Janeiro, e nós nos inspiramos nesse projeto para que apresentássemos aqui em São Paulo. Então, houve um erro de redação no meio do projeto, e, portanto, o projeto precisava ter uma correção de redação, que passou pelas comissões. Aí. Quem está acostumado a vereadora aí, deve estar acostumada com isso também. Quando você apresenta um projeto, ele pode ocorrer algum erro de redação, tal, que nas comissões, né, é justamente para fazer isso. Mas, infelizmente, ele passou pelas comissões sem perceber esse erro e foi para o plenário. Então, precisa fazer essa correção. Ocorre que existe uma ala bastante conservadora de deputados na LESP, né, que fizeram e fazem obstrução desde o primeiro dia ao projeto. Desde o primeiro dia, o projeto sofre forte ataques, né, de vários setores ali conservadores, né, para que o projeto não pudesse ter avanço, né. E a todo momento que o projeto é colocado em votação, eles levantam, né, questionamentos, né, e fazem obstrução, que dificulta a votação do projeto. Mas eu queria aqui participar com o conjunto aqui das pessoas que nos assistem, né, que o projeto já foi aprovado, né, o que falta essas 2 questões a ser resolvidas, né, mas que, infelizmente, enquanto isso não for finalizado, essa votação, o projeto fica paralisado, né? Isso é uma coisa que complica o avanço do projeto. Mas a essência do projeto está aprovada, isso é uma boa notícia. A má notícia é que ele tem e sofre obstrução. Mas também há uma boa notícia que eu queria aqui participar com todos aqui presentes, né? É que o projeto ele já obteve, nas várias vezes que foi apresentado, né, e votado e apreciado nas sessões, por 3 vezes, né, o projeto ele já obteve a maioria de votos suficiente para ter aprovação. Ocorre que, como ele foi colocado em votações em dias diferentes, né, por conta da obstrução, faltou deputados para votar, né? Mas já há mais de 56 deputados que já opinaram favoravelmente ao projeto. Então, o que falta agora é que esses deputados que já se posicionaram favoráveis, já votaram favoravelmente ao projeto em uma dessas 3 sessões que eu me referi aqui, que estejam presentes no plenário e que ele possa ser definitivamente votado e aprovado, né? Ele deveria ser colocado em pauta essa semana, mas por conta de uma agenda
estava muito ostensiva na Lesp, né? O projeto não foi colocado em votação, né? Assim como nenhum outro projeto de deputados, né? Não tivemos sessões que apreciaram isso. Nossa expectativa é que o projeto entre em votação na semana que vem. E nós fizemos aqui, estamos esperançosos, né, para que o conjunto dos deputados que estão presentes e que já votaram favoravelmente ao projeto participem da sessão de quórum, né, na votação, que ele possa definitivamente ser aprovado e sancionado pelo governador, porque além dele ser aprovado pela Lesp, ele precisa também sofrer a sanção e a aprovação do governo do estado. Então essa é a nossa expectativa, né? E aí essa informação aqui que a gente gostaria de participar, fico à disposição aqui para, no decorrer da nossa audiência, caso haja alguma pergunta, que eu possa também aqui responder e agradecer aqui, de fato, o convite para que estar presente nessa audiência e, em nome da deputada Alice Brandão, e agradecer o convite. Estamos à disposição. Imagina, Dito, eu que agradeço aqui a participação de vocês. É muito importante a gente saber como que está esse projeto, né? Que é um projeto importantíssimo, principalmente para as pessoas que nesse momento não estão tendo alternativas quando a gente fala de emprego, quando a gente fala do auxílio emergencial, e querem manter os seus lares, né? Querem manter um local para que a gente tenha aonde retornar, aonde dormir, aonde se abrigar nesse momento de pandemia. Então, conte conosco também nessa caminhada, nessa força, para que a gente consiga ter esse projeto aprovado o mais rápido possível. A gente conseguiu corrigir o problema do áudio da deputada Alice Brandão. A gente vai passar o áudio agora, o vídeo, né, para todo mundo aqui. Gente querida de Campinas, cidade que eu gosto muito. Primeiramente, eu quero cumprimentar a vereadora Paula Miguel pela realização desse debate, assim como todos aqueles que estão mobilizados na tentativa de impedir que milhares de pessoas do estado de São Paulo sejam despejadas de suas casas e obrigadas a ficar no meio da rua em meio a uma pandemia que já tirou a vida de mais de 420 mil pessoas. Devido às agendas que eu já havia me comprometido, eu não posso estar ao vivo com vocês debatendo essa questão, que é tão importante, mas nosso mandato será representado pelo assessor parlamentar, o Donizete Freitas, o nosso Doni, que vem acompanhando essa discussão e poderá dar importantes contribuições sobre o tema. Considero que essa causa não é de nenhum partido nem de nenhum parlamentar. Isso é uma causa humanitária e por isso precisamos somar forças para aprovar projetos que possam garantir a manutenção da vida de pessoas que já se encontram em situação de vulnerabilidade. Na Assembleia Legislativa nós apresentamos o PL 146 de 2020, que tem a coautoria dos deputados Jorge do Carmo e do deputado Maurici. Ambos são do PT. Essa proposta, que tem o objetivo de impedir os despejos durante a pandemia, já teve um mérito aprovado, mas aguarda o quórum necessário para a votação dos 2 destaques. Para então, nosso mandato está fazendo todo o esforço possível para que esses destaques sejam votados na próxima semana. Nós estamos juntos pelo despejo zero. Podem contar conosco. Bom, para quem acompanhou a gente pela TV ou pelas redes sociais, conseguiu acompanhar o vídeo. Para quem está aqui na sala do Zoom, a gente não teve o áudio, mas aí eu compartilho com vocês o vídeo para o pessoal que está aqui. Dando sequência no nosso debate, né, eu gostaria de chamar o Luciano, que é o representante do MST. Eu gostaria que ele contasse um pouquinho, né, de como que funciona a organização do MST, que já tem uma organização já que é anterior à pandemia, mas nesse momento ela se intensificou, né? Eu acompanhei o Marielle Vive, que fica aqui na região de Campinas, cidade de Valinhos. Eu sei que eles estavam bem restritos quando a gente fala de acesso, para não ter contaminação, e também que eles têm algumas outras medidas
com relação aos cuidados da pandemia, mas eu queria que ele explicasse um pouquinho para a gente qual que é o impacto da pandemia na produção, né, com relação à fome e à pobreza, se ele sentiu um impacto em relação a isso, e se por conta desse momento que as pessoas estão mais empobrecidas, com muita dificuldade de pagar os aluguéis também, se teve um aumento dos acampados nos assentamentos que ele tem conhecimento, e se esse projeto, né, do Despejo Zero pode fortalecer ou não o movimento. Então, Luciano, muitíssimo obrigada pela sua participação, com você. Boa tarde aos companheiros e companheiras. Cumprimento aqui o pessoal que participa dessa mesa virtual e à disposição para discutir sobre um assunto de imensa importância e urgente, né? Que é a questão da sobrevivência humana, né? Em relação à pandemia. Eu queria, antes de mais nada, desmistificar um pouco essa questão do impacto da pandemia, né? Porque a pandemia ela veio para evidenciar, né, as fragilidades de uma política neoliberal que já vinha em crise aí há muito tempo. E aí evidencia também a necessidade de políticas públicas, né? A principal delas que a gente defende é a reforma agrária popular. Então, evidencia que há uma necessidade, né, de transformação aí em termos de políticas públicas para acesso à moradia, terra e trabalho. O movimento ele vem aí desde o início da pandemia, né, tá com uma tarefa enorme de garantir um processo de solidariedade, né, que é o que a gente chamou de periferia viva, garantindo a sobrevivência nas comunidades a partir do processo de doação de alimentos produzidos pelos nossos assentamentos, né, isso a nível nacional. Então, desde o início da pandemia, começamos com esse trabalho junto às periferias e hoje já chegamos ao número de 4.000 toneladas doadas por meio desse processo de solidariedade, né, solidariedade de classe aí, entre o movimento, né, e demais movimentos também do meio do campo, né, os camponeses, junto com os movimentos de moradia, as periferias aí, principalmente aí na cidade de São Paulo e nas demais cidades no estado e no Brasil todo. Então, o movimento aí assumiu um papel, né, de provocar, né, que essa falta de política pública, né, nos coloca aí nessa tarefa de tentar solucionar, na medida do possível, essas questões, principalmente alimentares. E junto disso, né, para não se tornar só um processo de assistência, né, entre trabalhadores, foram construídos aí processos de construção de cursos, de orientações jurídicas e tudo mais, dentre eles o curso, a formação de agentes populares de saúde, que auxiliaram também na questão da conscientização em relação aos cuidados aí para a prevenção do contágio do coronavírus. Então, nesse processo imediato, né, o movimento assume essa tarefa. E junto disso também, no início da pandemia, ali em junho, o movimento ainda apresenta, né, provoca os governos a implementação de um plano emergencial de reforma agrária popular, né, que prevê aí, dentre outras questões de moradia, também o acesso à terra, né? A gente tem aí vários ruralistas querendo terra e apresentando, né, para o governo uma demanda de terras que poderia estar assentando e proporcionando trabalho para diversas pessoas excluídas aí nesse processo de crise. Então, foi muito importante esse passo de propor um plano emergencial que prevê terra e moradia, produção de alimentos saudáveis. Então o movimento não parou, os assentados não pararam de produzir, então continua o que a gente chama de quarentena produtiva, né? Então continuou-se a produção para conseguir garantir aí alimento saudável, né? Alimento agroecológico para a sociedade. Além da preservação aí, da conservação do meio ambiente, com um plano de plantio de árvores. Então a gente está com um plano nacional aí de plantio de árvores, que é um dos pontos fundamentais, porque a gente sabe que o coronavírus ele surge de contradições ambientais
E nesse momento também lançamos esse desafio de todos os assentamentos e todos os parceiros estarem plantando árvores a nível nacional, né? Além de garantir política pública para o campo. A gente tem um retrocesso enorme de política pública e isso também afeta a agricultura e os camponeses. Enfim, e uma bandeira de defesa, né, agora mais importante que nunca, é a vacinação, que é uma forma de você equalizar, né, dar uma equidade nessas questões dos impactos, né, da saúde pública e que geram outros problemas aí também econômicos e tal, de organização social, e também a ampliação do auxílio emergencial. A ampliação do auxílio emergencial é importantíssima, então é outra bandeira que o movimento também defende aí junto com outros movimentos. E além das questões de políticas públicas, também a defesa contra injustiças. A principal dela, o Despejo Zero, que foi uma campanha, né, aí organizada por diversos movimentos e organizações de defesa dos direitos humanos. A campanha Despejo Zero, inclusive, tem um portal na internet, campanhadespejozero.org, que congrega todas essas ações e organizações em defesa, né, da dignidade, vamos dizer assim, né? Não tem cabimento numa situação de calamidade sanitária o poder público ser conivente com o despejo, né? Principalmente de pessoas que estão sofrendo diretamente, né? Essas comunidades, a pessoa sofre com o desemprego, com a falta de alimentação. Um dado recente da Rede Pensan, um inquérito, chegou à conclusão de que cerca de 20% da população não se alimenta adequadamente e 9% passa fome. Então, isso está concentrado principalmente nas comunidades de ocupação, que sofrem diretamente esses impactos. Então, não tem cabimento o poder público ser conivente. Então, a gente elogia, né, e agradece todo o papel aí também da nossa deputada, Alessi Brandão, também de encampar isso junto com outros deputados. E também tem o projeto de lei que hoje tramita na Câmara Federal também, o projeto de lei 1975, né, que está tramitando. E nesse portal tem lá para o pessoal também se mobilizar e enviar mensagens para os deputados federais e estaduais para que seja dado o mínimo, né, de garantia de direito humano a essas pessoas que estão nas comunidades. Então, o movimento vem trabalhando com todos esses processos para construir uma coisa permanente de defesa das garantias dos direitos humanos, não só uma coisa imediata, porque a gente entende que a pandemia, a gente acredita nisso, né, passando, será necessário aí construir um arcabouço de políticas públicas que garantam aí o desenvolvimento humano, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vem trabalhando. Me desculpe, eu acabei não me apresentando, né? Tá aí na mensagem que eu sou da MST, mas eu sou advogado, atuo aí no setor de direitos humanos, atuo diretamente aí nos processos de reintegração de posse, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto, e também sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar. Então, estou lidando direto aí com as questões também de combate à fome nessas comunidades. A gente tem 86 comunidades para cá também que está sofrendo com essa questão. E aí, dentro desse trabalho, junto ao Conselho e à sociedade civil, a gente vem propondo, né, a construção de hortas e agricultura urbana, como também as cozinhas comunitárias como forma de organização e de autonomia das comunidades aí, dentro dessa realidade. Desculpe se eu me estendi demais aqui, mas é isso. Muitíssimo obrigada, Luciano. Não, as suas ponderações são importantíssimas aqui para a gente, né? Você colocou, a pandemia, ela veio para escancarar, né, os problemas que a gente já tinha, né? Então, os problemas que a gente já tinha com relação a acesso à água, acesso à rede de saneamento básico, à saúde, quando a gente fala de transporte, tudo isso se acentuou com a pandemia, né? E junto com isso, a gente teve o agravamento da fome e a insegurança alimentar, né? Hoje, a cada 10 lares, 4 não tem alimento para as crianças. E aqui, aproveitando esse momento
que a gente já conversou um pouquinho, eu quero trazer os representantes das nossas comunidades que estão aqui na nossa sala também, né? Eu vou pedir para a Flávia, né, falar um pouquinho de como que está sendo no Buraco do Sapo, né? Como que está sendo neste momento lá. Se a fome aumentou, como que elas estão se ajudando, como que a comunidade está se organizando. A gente sabe que uma das coisas que a gente tem, né, de dificuldade é a falta, quando a gente fala da alimentação, né, alimentação escolar, principalmente para as crianças, com as escolas fechadas, não tem esse respaldo, né? A gente teve um momento que teve entrega de cestas, mas agora isso está cada vez mais escasso. E também sem o auxílio emergencial, essa dificuldade se acentuou ainda mais. E, além disso, eu gostaria que ela contasse um pouquinho, né, quais são os problemas que a comunidade tem enfrentando com a pandemia, né? Eu estive presente lá esse ano, sei de algumas coisas, mas eu queria que ela contasse para a gente como que elas estão trabalhando, como elas estão lidando, como que elas estão se ajudando. Flávia? Acho que a Flávia está com a conexão instável aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Flávia, moro aqui em Jardim Novo Flamboyant, conhecido como Buraco do Sapo. Então, na verdade, é que nem a Paula falou aí, ela esteve aqui, ela conheceu a realidade nossa do que a gente vivemos aqui. E, assim, a gente passa pelaquela dificuldade, situação do lixo, como ela presenciou, né, o que acontece. E não tem rede de esgoto. Assim, praticamente a gente precisa mais de bastante coisa aqui. A gente precisa ser bem reconhecida também aqui, que aqui praticamente a gente é bem um pouco esquecida, né? E assim, a gente também recebe bastante doação, que a gente tenta ajudar também outras pessoas aqui que também passam por algumas dificuldades. Muitos deles também perderam muito seu serviço por falta dessas situações e tiveram que abandonar realmente as suas casas, tiveram que entregar as casas. Uns bem entendem, não tentam ajudar, mas outros não entendem. E aquelas situações que praticamente quase de todo mundo, né? Uns sempre passando por dificuldade, outros tendo que correr de um lado, correr do outro, a gente sempre tentando ajudar de uma forma ou de outra. Como eu trabalho com a Gia, a Paula conhece, nesse momento ela não pôde estar representando também, mas geralmente é isso mesmo, a gente precisa na verdade, a gente precisa ser bem mais visto aqui, praticamente a gente é bem um pouco esquecido, né? E a gente tem aquela dificuldade de a gente às vezes quer construir quando a gente tem a nossa casinha, fica aquele medo de tira, mas não tira, tira, mas não tira, e a gente praticamente fica perdida sem saber o que fazer. Obrigada, Flávia. Então, um dos problemas, né, dos maiores problemas com relação ao Buraco do Sapo é relacionado ao saneamento básico, e a gente sabe que isso, na pandemia, é um divisor de águas, né, já que você precisa higienizar todas as compras, lavar a mão, utilizar álcool gel. Então, com essa dificuldade, fica mais difícil ainda se proteger do coronavírus. Eu sei que a comunidade lá é muito unida, então, com as arrecadações, com a ajuda solidária, é muito importante para que algumas pessoas, inclusive, tenham como se alimentar, mas isso não é o suficiente. Como a Flávia colocou também, algumas pessoas abandonaram suas casas por toda a situação de não conseguirem pagar os aluguéis, e aí, como que as pessoas ficam nessa situação? Você que está acompanhando a gente, né? Se quiser participar, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, se tiver também um relato para fazer aqui para a gente, tem o WhatsApp que está aparecendo na tela aí para vocês, que é o 1997-829-3776. Então, se você quiser participar conosco, aponte para o QR Code ou mande um zap. Ou então tem um e-mail, que é o comunicacão@campinas.sp.leg.br.
comunicação, sem o cedilha e o tio, @campinas.sp.leg.br. Se tiver algum relato para fazer, participe aqui conosco. Vou chamar agora o Ranilson, que é do Núcleo Pirelli, e que recentemente tiveram 2 casas que foram demolidas no Núcleo Pirelli, né? Então foi um momento ali de desespero, né? Aconteceu, se eu não me engano, faz 2 ou 3 semanas atrás, e aí veio aquela incerteza, né? Será que a gente vai ser removido? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Então, eu chamei o Ranilson aqui justamente para ele poder dar esse relato do que aconteceu lá, de como que foi, e desse medo, né, que passa pela cabeça das pessoas, essa incerteza de, mas agora para onde eu vou, né? A gente está no meio de uma pandemia, que está difícil já comprar a cesta básica, eu vou ter que encontrar um outro local para morar. Então, eu queria que ele contasse um pouquinho, né, do que foi, e quais as medidas, além do fato de como que eles estão trabalhando na pandemia, né? O Núcleo Pirelli é um núcleo bem extenso, a gente sabe que muitas pessoas ali também perderam os seus empregos, né? E como que eles estão se ajudando, se não estão, se estão com arrecadação, e como que essa campanha, né, do Despejo Zero poderia ajudá-los lá nessa situação. Ranilson, você precisa ativar o som. Deve ter um microfonezinho desenhado no seu celular. Tá ouvindo? Olá, boa tarde. Me chamo Ranilson, sou aqui do grupo Clube Pirelli. E a gente está numa situação que uns 15 dias atrás já vieram, derrubaram umas casas. A gente já está bem esperto com eles aqui, porque de vez em quando vem caminhão com trator e eles ficam andando aqui na região da gente, e a gente está bastante assustado com a situação. Devido a essa pandemia, a gente já é bem complicado ter a casinha da gente, né? Para a gente chegar a perder, de repente, assim, na situação que está o país, aí fica difícil para a gente. O Tiririca está aqui comigo, ele é do bairro também há bastante tempo. Eu vou passar para ele dar uma palavra também. Boa tarde a todos. Nós temos bastante complicação. O oficial de justiça, ele veio aqui, ele entregou 43 reintegração de posse. E nós estamos com a mão amarrada, não sei o que fazer. Já demos uma entrada na Defensoria Pública e estamos aguardando uma resposta. Só que, via as informações, nós estamos sabendo que tem mais 30 reintegração de posse para ser feita. Alô? Parou. Parou tudo. Obrigada, Ranilson. Obrigada, Tiririca. Então, esse momento de incerteza, né, de onde você tem a reintegração de posse que pode acontecer, não tem para onde ir, você não sabe o que fazer também, é por isso que a gente precisa desse projeto, né, que ele seja aprovado logo no âmbito federal, no âmbito estadual. Aqui em Campinas, a gente também apresentou o projeto original é do vereador Carlinhos Camelô, e a bancada do PT assinou, eu, vereadora Guida, o vereador Cecílio, mas ele foi arquivado. Então, a gente está estudando como que a gente pode colocar esse projeto novamente em pauta, justamente porque a gente entende que esse tipo de coisa não dá para acontecer, ainda mais nesse momento de pandemia. Não dá para a gente esperar
a boa vontade das pessoas para que não haja reintegração de posse, né? A gente precisa de medidas legais que garantam isso, que garantam que essas pessoas vão conseguir manter as suas casas, vão continuar nos seus lares, para que a gente não tenha essa incerteza que o Ranilson e o Tiririca colocaram aqui, né? Já foram lá, já demoliram 2 casas, e você saber que tem mandado de reintegração de posse para aquela região, você não consegue dormir direito, muitas vezes você não consegue buscar emprego, não consegue se alimentar direito, e nesse momento de pandemia é esse tipo de coisa que a gente não pode deixar que aconteça. A gente tem que ter a certeza de onde a gente vai voltar, para onde a gente vai voltar e como que a gente vai ter essas possibilidades. Agora eu queria chamar a Cássia, que é da Vila Moscou, né? Uma vila que já está há mais tempo estabelecida no município de Campinas, que já passou por várias dificuldades, e agora a pandemia é mais uma dificuldade que essas mulheres, né, que esses moradores têm, justamente para conseguirem se reorganizar. Então, eu queria que ela contasse um pouquinho de como que está funcionando nesse momento de pandemia, quais são os maiores problemas e como que ela entende que esse projeto, né, do Despejo Zero pode melhorar a vida das pessoas, né, como que ele pode impactar. Então, Cássia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Cássia, sou do Movimento de Mulheres aqui da região, da Moscou, né? A Moscou é uma rua bem famosa de Campinas. A gente começou a ter as ocupações na beirada do rio, que é o Ribeirão Ainhumas, por volta de 1975, que foi quando começaram a chegar os primeiros moradores. E hoje a gente é uma região que cresceu muito. Em torno do Ribeirão Ainhumas somos mais de 20 comunidades, né, de comunidades, ocupações. A gente já tem comunidades que são regularizadas já, e tudo se cresceu em volta desse ribeirão. É uma região rica, que é muito próxima ao Buraco do Sapo, então é uma região bem rica, né? Nós temos 3 grandes shoppings, que é o Galeria, o Dom Pedro e o Iguatemi. As pessoas dessa região, eu costumo classificar que a gente tem as 3 as 3 etapas. Nós temos Desculpa, me perdi aqui no raciocínio. Nós temos nessa região as 3 classes sociais, né? Nós temos a classe social mais rica, que é o pessoal que mora próximo mais da cidade judiciária. Nós temos o pessoal de classe média, que mora mais próximo à Lagoa do Taquaral e tudo mais, e nós temos uma região bem carente mesmo, que é o Baixo Ainhumas, né? Que é onde fica a região da Moscou. Hoje, como o Luciano bem colocou aqui, fica bem identificado mesmo que a pandemia veio para escancarar ao mundo que essa política neoliberal não serve para nós, né? Para nós que moramos em periferias, que estamos no movimento. Essa não é uma política que nos inclui, muito pelo contrário, eles nos excluem. E hoje aqui a gente não tem despejo. Eu fico muito preocupada quando o Ranieri diz que na região do Pirelli está tendo despejo, porque foi uma promessa de campanha do atual prefeito, Dário Saad, que enquanto durasse a pandemia não teria despejo. Então a gente fica meio chocado quando vê que isso está acontecendo, né? Porque como a pandemia nos afastou, então a gente não tem muito a visão do que está acontecendo em Campinas como um todo. A gente posso falar só da minha comunidade, que é onde eu estou inserida e onde eu consigo fazer os movimentos. A pandemia para mulheres, mães, a maioria desempregada, como eu disse, nós trabalhávamos nos grandes centros comerciais que foram fechados, ficou por muito tempo fechado, então muito desemprego. Essas mães não conseguem retornar, mesmo com o comércio aberto, elas não conseguem retornar porque não tem onde deixar os filhos, já que as escolas, as creches estão fechadas ainda e estão voltando aos poucos.
Então, a gente também tem um grande número de população que tem nos procurado e tem procurado o movimento popular de moradia, porque já não consegue mais pagar aluguel e precisa de um lugar para morar com dignidade com as suas famílias, então nos procura para fazer parte de uma ocupação. E a gente tem se ajudado da maneira que pode, né? Um ajudando o outro e dividindo um pouco o que tem com o outro. A gente tem muitas famílias que nem moram em ocupação, que estão passando por grandes dificuldades financeiras, as pessoas estão pedindo coisas de alimento, de cesta básica. Todos os dias nas redes sociais as pessoas têm me procurado para ajudá-las, e são pessoas que a gente sabe assim, que sempre batalharam, que sempre lutaram pelas coisas e hoje estão vindo nos procurar para ajudar. Então é um desespero total, assim. Eu nasci e cresci na minha região, eu conseguia ver, a gente só conseguia enxergar essa miséria no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, na campanha do Betinho de Souza, que era o Natal para Todos, que a gente fazia arrecadação de alimento. A nossa vida melhorou depois dos anos 2000. E hoje, então, tão pouco tempo desse governo liberal, depois do golpe que houve com a Dilma, foi muito pouco tempo. Em 5 anos, os nossos direitos foram massacrados, foram nos retirados, e hoje nos tiraram de novo a comida na mesa. Que hoje nós não temos mais comida na mesa, sabe? É desesperador a quantia de pessoas que estão pedindo ajuda porque não conseguem mais comprar 1 quilo de arroz, porque não conseguem comprar uma lata de óleo, sabe? É absurdo. A quantidade de pessoas que não conseguem sobreviver com o mínimo de dignidade. E é sobreviver, não é nem viver, a gente está falando de sobreviver. Enquanto nós temos um presidente da República que gasta, em um Dia das Mães, ele come uma carne que custa R$1.800, a mãe pedindo 1 quilo de arroz para poder alimentar 5 filhos. Né? As cestas básicas que a gente recebia antes, vinha 5 quilos de arroz, hoje vem 3, hoje vem 1 litro de óleo, antes vinha 2, e é o mesmo preço que a gente pagava de quando vinha 5 quilos, né? E as pessoas que nos ajudaram também, hoje também estão passando por um aperto financeiro, então a ajuda dessas pessoas também diminuíram. Quer dizer, a gente está vivendo um caos social tão grande que a gente não consegue ver uma luz no final do túnel, porque o poder público também não nos atende. O poder público também finge que a gente não existe. Como a Flávia, a que antecedeu a fala antes de mim, ela diz assim, a gente somos esquecidos, né? E a gente só tem umas épocas do ano que a gente é lembrado, e a gente precisa ser lembrado sempre. E não dá nem para ir para a rua para pedir, para fazer manifestação, não dá nem para a rua para gritar. No domingo a gente fez uma atividade aqui na nossa região, que é uma ocupação que a gente tem, que se chama Capadócia. Nós temos por volta de 150 moradores, né, nesse pedaço de ocupação. E a gente foi entregar algumas cestas dos Dias das Mães, fizemos uma atividade com algumas mães. Eu posso garantir para vocês que 70% dessa comunidade é formada por mães solo, por mães sozinhas, né? Então, 75% dessa população que está hoje aí ao léu, sem um auxílio. E a gente conversando, ela disse assim, Cássia, a gente quer falar, mas a gente não tem para quem, porque a gente não é ouvida. Né? Então, acho que a gente precisa de um espaço mesmo de debate. É muito importante a gente estar aqui, Flávia, para dizer que a gente tem voz sim, que a gente quer ser ouvida, a gente quer vacina no braço, comida no prato, né? A gente quer o direito de... Eu sempre fui contra a doação de cesta básica, que hoje eu faço isso, porque o imediatismo é ajudar quem tem fome, a fome tem pressa e ela não pode esperar, porque eu sempre acho que a dignidade da gente, de receber um dinheiro, poder ir no supermercado e poder comprar o que eu quero comer, é um preço que não se tem, né? Eu não sou obrigada a comer sopa de fubá, porque na cesta que eu recebo, vem só fubá para eu fazer no dia a dia. Eu quero ter a oportunidade de ir lá e comprar, sei lá,
uma farinha para fazer tapioca, porque eu não quero comer só cuscuz, entendeu? Então, assim, é da dignidade do povo poder ir no mercado e comprar o que ele quiser para comer, né? E é um desespero total em todas as comunidades que a gente participa hoje, porque a gente não tem comida na mesa, né? Então, eu acho que é muito importante esse debate sobre o despejo zero. Eu não sabia que estava acontecendo em Campinas, porque a gente meio que acreditou no atual governo de Campinas, que disse que isso não aconteceria, que não haveria despejo enquanto houvesse a pandemia. Eu acho que para eles a pandemia nem existe mesmo, né? Porque eles vivem postando fotos sem máscara, vivem em aglomerações. A pandemia só acontece para a gente que mora na periferia, somos nós que estamos passando. Porque o Covid, essa doença, ela não é só uma doença que mata, já matou mais de 425 mil pessoas no país. Em Campinas eu já nem sei mais quantos morreram. Mas vocês sabem as sequelas que as pessoas carregam para o resto da vida? Hoje a gente tem morador que teve Covid, graças a Deus ele não morreu, mas ele está em cima de uma cama. E ele precisa de alguém para cuidar dele. E aí a esposa que trabalhava tem que deixar de trabalhar para cuidar dele, e eles não têm auxílio nenhum, porque o governo está negando auxílio de quem tem Covid, né? Então, para concluir aqui, eu acho muito importante esse debate, mas eu acho que a gente tem que ser ouvida. A gente quer ser ouvida agora, Paola. Eu acho que a nossa vez está na frente, a gente quer que esse povo nos ouça. Chega de descaso com as periferias de Campinas. Chega desse descaso dos governos que acham que a gente é só número. A gente não é só números. São 425 vidas que se perderam e eles têm nome, não é só um CPF, eles eram o amor da vida de alguém. Então chega desse descaso com a gente. A gente quer vacina no braço e comida no prato. Despejo zero nessa cidade, porque se tem ocupação na cidade é porque deixamos de fazer um projeto de moradia digna para todo mundo. Eu entrei no site da SEAB, da Secretaria de Habitação, para ver quando que eles entregaram habitação nessa cidade. A única grande entrega de casas habitacionais sociais da cidade foi em 2016. Ele entregou esses dias 15 casas, é muito pouco para uma população como Campinas. Então, se tem ocupação, é porque não temos uma política eficaz de habitação nessa cidade, e nós precisamos rever isso também. Muito obrigada, uma boa tarde e obrigada por nos dar a voz, porque nós estamos cansadas de ser silenciadas. Nós queremos dizer que temos problemas sim, que essa Campinas não é a Campinas bonita que mostra aí nos comerciais de televisão, não. Nós da periferia sabemos tudo o que acontece e tudo o que nós precisamos. Uma boa tarde para vocês, uma boa discussão aqui para nós. E Campinas tem jeito, é só ter vontade e coragem de fazer o que tem que ser feito. Boa tarde e obrigada, Paola, mais uma vez pelo convite. Imagina, eu que te agradeço, Cássia. Você trouxe várias coisas importantíssimas para o nosso debate, né? O valor do arroz, do feijão, do óleo. Quem não se lembra da cesta básica que estava sendo entregue sem o arroz e estava vindo com macarrão como substituto, justamente porque o preço estava absurdo. E agora a gente tem outros agravantes ainda por cima. A gente tem o preço do gás de cozinha que subiu muito e a gente não tem nem como a gente comparar o combustível, né? O combustível tá um preço aqui, hoje está no valor de... O etanol está 4,20. Então, se já é difícil você andar de ônibus, quem dirá andar de carro nessa cidade, que é uma cidade muito extensa, com muitas rodovias. Então, a Cássia também mencionou aqui, né? Hoje, na cidade de Campinas, a gente teve, até agora, né, 3.154 óbitos por conta da Covid e 96.193 casos de Covid. E existem inúmeras sequelas. Então, essa doença atinge cada pessoa de uma maneira diferente, com uma gravidade diferente, o tempo de internação, se vai utilizar um remédio ou outro medicamento, tudo isso não tem como a gente falar que é uma receita pronta de bolo. Então, a pandemia ela veio para escancarar os problemas que a gente tem, acentuar a fome, acentuar toda a desigualdade que a gente já tinha na nossa cidade.
E muito bem lembrado, né? A gente tinha uma bandeira que foi levada pelo atual prefeito de não ter despejo na cidade de Campinas enquanto houvesse pandemia. Então, agora a gente vê que não dá para a gente ficar simplesmente na promessa de campanha. A gente precisa de um projeto, sim, que traga as respostas para isso, né? A garantia disso. A gente precisa que esse tipo de projeto garanta para as pessoas que elas não vão ter que sair dos seus lares nesse momento. A pandemia está um pouco mais branda agora, mas quem não se lembra alguns dias atrás, quando a gente bateu mais de 4.000 mortos, que a gente não podia sair, que a gente não poderia sair de casa. Então é importantíssimo a gente ter justamente essa casa para ficar. O déficit habitacional na cidade de Campinas é gigantesco, cada vez mais a gente vê as ocupações crescendo, então não dá para a gente simplesmente aguardar, a gente precisa criar políticas públicas de habitações populares no município, como a Cássia também colocou. O Benedito Barbosa está aqui, né, conseguiu entrar aqui, ele que é o nosso representante dos movimentos populares, o famoso Dito. Eu quero que ele comente um pouquinho, né, como que os movimentos populares estão se organizando nesse momento de pandemia, quais são os novos desafios, né, de organização. Já foi dito aqui também, a gente está tendo dificuldade de se encontrar, então a gente só utiliza o meio virtual para poder se comunicar, se encontrar, fazer essa troca com outras comunidades, com outros movimentos. Eu queria que ele comentasse um pouquinho disso também e como que essa tarefa, né, esse projeto do Despejo Zero pode impactar na organização desses movimentos populares. Dito, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, o espaço todo seu. Boa tarde a todos e todas, todes. Boa tarde também, presidenta, vereadora Paola. É um prazer conhecê-la, né? Conhecê-los também, ver também que tem outras lideranças de movimentos populares nessa audiência pública, né? E agradecer também, queria manifestar também, eu acompanhei pelo site dos jornalistas da Alma Preta, né, a recente violação, né, de direitos que a vereadora sofreu aí na Câmara Municipal de Campinas. Eu divulguei amplamente também nas nossas redes, mas queria pessoalmente aqui já manifestar a minha solidariedade como militante da Central de Movimentos Populares, militante também da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, né, em relação àquela discriminação, né, aquele silenciamento sofrido pela vereadora, né? Então, eu queria manifestar aqui, né, em nome dos movimentos populares, para a senhora vereadora também, essa nossa solidariedade, né? Queríamos também dizer que nós, né, estamos desde o ano passado, né, organizando aqui, né, no nosso país, no Brasil, né, e também no estado de São Paulo, articulando, né, a campanha Despejo Zero, né, considerando, né, que durante a pandemia a gente tinha uma expectativa, né, que as autoridades, né, públicas, né, federais, municipais, né, ou estaduais tivessem alguma sensibilidade em relação a essa situação dos despejos, né, considerando, né, já o número muito grande da população em situação de rua no nosso país, né, e os governos também, né, no momento do decreto aí, né, dos decretos, né, de calamidade, né, ou de emergência, dependendo do município, no caso do Brasil de calamidade, em torno da pandemia, né, a partir de março do ano passado, a expectativa era que a gente pudesse, né, atuar, né, o conjunto da federação, né, do Brasil, atuar, né, enfrentando, né, vamos dizer assim, da República Federativa, né, atuando em relação aí no sentido de minimizar, pelo menos, ou mitigar a situação, né, de violência e de violação de direitos que as comunidades pobres sofrem no nosso país, as ocupações das favelas, os assentamentos precários, as ocupações de áreas centrais, a população em situação de rua, para tentar, né, minimizar, né, os impactos da pandemia, né? Mas o que a gente viu, infelizmente, né, foi totalmente ao contrário, né? A gente veio assistindo, né, situações de conflitos fundiários, de situações de despejos, de remoção
remoções judiciais e também remoções administrativas, né, que aumentaram muito, né, nesse período da pandemia, né? Em geral, as remoções administrativas, elas são patrocinadas pelo poder público, né? E nós fizemos agora, recentemente, né, a campanha Despejo Zero realizou uma audiência pública, inclusive na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, e a gente percebeu, né, que os municípios, né, o próprio poder público tem patrocinado, né, as situações de despejo, né, de violações contra a família de baixa renda aqui no estado de São Paulo. Esse levantamento está também no site, depois eu posso encaminhar para a vereadora, para a documentação dessa audiência pública, né, e também para os demais participantes da audiência, né, no site do Lab Cidade, da Universidade de São Paulo, né, que fez um recente levantamento também sobre as remoções administrativas em nosso estado. Infelizmente, né, todos os municípios, né, grandes, né, vamos dizer assim, médios e grandes, aqui no estado de São Paulo, têm patrocinado algum tipo de ameaça ou de despejo contra a família de baixa renda de forma administrativa, o que é um crime, né, porque a família ameaçada no despejo administrativo, sequer, né, ela vamos dizer assim, né, tem esse direito, né, e que está lá na Constituição, a defesa garantido, né, porque é a Guarda Municipal ou grupos privados armados, né, terceirizados, promovendo despejo e remoção de família de baixa renda. E também removendo também a população, né, em situação de rua também, né, promovendo despejo ou remoção da população em situação de rua. Como disse a professora Raquel Rorick, né, essa é a remoção dos removidos, né, porque quando você, por exemplo, impede que o morador em situação de rua possa, né, nesse momento da pandemia, se abrigar de alguma forma, né, você também está promovendo violação, né, desse direito humano, né, fundamental, que é o direito à moradia, né, que é o direito à vida também, porque ser despejado nesse período de pandemia sim, né, é uma questão de vida ou morte, ou seja, ter o seu direito à moradia ou ser despejado é uma questão de vida ou morte também nesse momento, né, de agravamento da pandemia, como a colega que já me antecedeu, né, já expressou e falou aí, né, dos milhares de mortos que nós temos nesse momento da pandemia, né? No caso aqui do estado de São Paulo já ultrapassou a marca, né, dos 100 mil mortos, ou seja, o estado de São Paulo é o epicentro da pandemia nesse momento no país, né? Em que pese, né, vários discursos, né, de prefeituras, governos, né, do governo do estado dizendo que está combatendo, fazendo isso e aquilo, mas a gente está vendo, né, a situação grave também, né, de alastramento, inclusive, da pandemia pelo interior, né, do estado de São Paulo. Então, eu queria inicialmente fazer esse registro, né, e dizer que nós estamos numa batalha, né, como disse recentemente, né, o próprio ex-presidente Lula, né, dizendo que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial nesse momento, né, dado o caos e a barbárie em torno da pandemia que a gente vive aqui no estado de São Paulo. A outra questão importante é que nós, então, a partir dessa situação de barbárie, que já foi relatado, nós decidimos, desde o ano de julho do ano passado, organizar uma campanha nacional, né, chamada Despejo Zero. Ela é uma campanha já internacional e nós, então, né, organizamos aqui no Brasil essa campanha para tentar dar o mínimo, né, de visibilidade a essa situação, porque os despejos acontecem normalmente, né, na calada da noite, às vezes na madrugada, né, as famílias são removidas, né, e muitas vezes, né, sem acesso, né, da mídia, sem nenhuma visibilização dessa situação. Por isso que é muito importante a gente, então, garantir a visibilidade, né, dessa situação, denunciando as violências em relação aos despejos, né. E a campanha Despejo Zero, então, mapeou em todo o país, nesse momento, mais de 12 mil famílias perderam as suas casas nesse período da pandemia, né, em todo o Brasil, né? E mais de 74 mil famílias estão ameaçadas, né, de remoção nesse momento, né, da pandemia. Então, nós estamos falando, né, de quase ou mais de 300 mil pessoas ou já perderam a sua moradia ou sofreram alguma ameaça de despejo durante a pandemia em todo o país. Então, é uma calamidade, uma barbárie, né, que famílias percam as suas moradias, né, no momento que elas precisam ter algum tipo de abrigo,
para garantir, né, pelo menos, como a gente já falou aqui, o seu direito à vida. A gente, então, tem atuado na campanha em várias frentes, vereadora, né? Primeiro, né, a gente articulou na campanha, né, um grupo de comunicação para ajudar nessa visibilidade, né, um GT de incidência, que são advogados, advogadas populares, articulação também com as defensorias públicas, tanto a DPU, a Defensoria Pública da União, quanto a Defensoria Pública, as Defensorias Públicas Estaduais, para nos ajudar nesse momento de defesa das famílias ameaçadas de remoção e despejo. Articulando também junto aos conselhos estaduais de direitos humanos, como o caso aqui no estado de São Paulo do CONDEP, ou em nível nacional, em âmbito nacional, junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nesse sentido, a gente teve uma vitória recente, ainda, né, com pouco impacto, porque é uma recomendação, o caso da recomendação 90 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que através do presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, né, recomendou que, nesse grave momento da pandemia, os despejos, né, de famílias de baixa renda sejam suspensos e que os juízes, né, e o sistema de justiça haja com prudência, né, ao determinar cumprimento de ordem de reintegração de posse. Mas nós estamos numa batalha ainda maior, né, porque nós agora entramos também, né, através do PSOL, né, do partido da solidariedade do PSOL, né, entramos então com um pedido, né, junto ao Supremo Tribunal Federal para suspender os despejos em todo o país, através de uma ADPF, né, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedindo a suspensão dos despejos. Estamos aguardando uma decisão do Supremo em relação a esse tema. Já existem vários pedidos, protocolos também de amicus curiae, amigos do processo, para tentar, né, argumentar junto ao Supremo a necessidade urgente da suspensão das reintegrações de posse e dos despejos administrativos. Uma outra frente de batalha nossa são os projetos de lei em nível estadual, né? Então, aqui no caso do estado de São Paulo, eu vi que o Doni está aí, né, o assessor da deputada estadual Leci Brandão, depois ele pode detalhar. Nós estamos na batalha pela aprovação, né, do PL 146, né? Que em coautoria com os deputados Jorge do Carmo e deputado Maurici, e o projeto de lei da deputada estadual do PCdoB, a deputada Leci Brandão, a quem a gente manda aqui também um abraço, né? Porque são as mulheres sempre à frente, né, dessas iniciativas, que é muito importante. Tanto a iniciativa, né, aqui de Campinas, como a iniciativa do estado de São Paulo, no caso da deputada Leci Brandão, ou no âmbito federal também, a proposta que está para entrar na pauta da Câmara, deve entrar hoje ainda na pauta da Câmara dos Deputados Federais, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, o PL 1975, né, da deputada Natália Bonavides, né, também do Partido dos Trabalhadores lá do Rio Grande do Norte, e que nós estamos numa batalha, né, em nível federal, também lá na Câmara dos Deputados, para pedir a suspensão, né, efetiva dos despejos. A gente pede aqui que essa plenária depois, né, possa se manifestar aí nas redes sociais, pedindo urgente, né, a urgência na suspensão dos despejos, e que a Câmara dos Deputados aprove o PL, né, do relatório lá do deputado Capeberibe, né, para pedir, né, aí a suspensão dos despejos também em âmbito federal. Mas também é fundamental que os municípios aprovem leis municipais. Como a gente disse aqui, estão acontecendo muitas remoções administrativas e nesse período da pandemia, então que Campinas precisa aprovar uma lei local, é fundamental que aprove, dizendo, olha, não pode haver despejo na cidade de Campinas, especialmente despejo administrativo, considerando que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Lewandowski, né, Ricardo Lewandowski, já considerou, né, legítima, né, e constitucional a lei do Estado do Rio de Janeiro, né, que naquele momento houve um pedido de inconstitucionalidade em relação à lei estadual, mas o Supremo disse, trata-se de medidas administrativas de suspensão de despejo, e nesse sentido é sim, né, durante a pandemia, constitucional que municípios, estados promovam ou solicitem, né? Depois a gente pode mandar, inclusive, né, um artigo importante, né, da Deise, da Terra de Direito, e da professora Júlia, né, da UFRJ, né, que já
fez uma narrativa, um levantamento sobre essa questão também. Então, depois a gente pode mandar também esse parecer, que pode ajudar também aí no debate, né, na Câmara Municipal de Campinas. E para concluir a minha fala, né, eu queria aqui mandar um abraço a todos os companheiros, companheiras, né, de luta, né, na cidade de Campinas, né, o companheiro Josué, o Galvão, a Lúcia, da União de Movimento de Moradia, e também o companheiro Alexandre Mandel, né, e também os companheiros, né, da ocupação, companheiras da ocupação Nelson Mandela, Marielle Vive também, que é da região também, para que a gente possa, né, continuar a luta, né, aí na cidade de Campinas, né, porque a cidade de Campinas existe muitas ocupações, né, e também muitas ameaças de reintegração de posse, muitas pessoas sendo removidas. Então a gente pede, né, que a Prefeitura de Campinas, né, pede também que o judiciário que atua na cidade de Campinas, né, nas comarcas, né, e nas varas aí de Campinas, né, que os juízes possam atuar, né, com prudência, atendendo a recomendação, a recomendação 90 do CNJ, e não determinando ordens de reintegração de posse nesse período, né, da pandemia. Assim como também solicitamos que a Prefeitura de Campinas, né, suspenda qualquer remoção administrativa durante a pandemia, porque como já os governos determinaram, né, que as pessoas precisam ficar em casa, ou precisam lavar as mãos, precisa ter água para as pessoas lavar as mãos e precisa ter moradia, né, para que as pessoas possam minimamente se abrigar nesse momento que aumenta a fome, aumenta mais ainda a miséria nas nossas cidades impactadas pela pandemia. A gente necessita que as pessoas tenham a sua moradia digna, garantida, né? E o mínimo, né, é que não se haja remoção ou despejo de família de baixa renda. Então, eu queria mais também mandar um abraço, né, para todos os vereadores e vereadoras na Câmara Municipal de Campinas que estão, vamos dizer assim, envolvidos ou estão comprometidos com essa pauta, né, contra os despejos, pelo direito à moradia digna, né, para que vocês possam ter força aí em Campinas, né, para aprovar, né, legislações ou leis que possam garantir o direito à moradia, né, e por isso também, né, saudar essa audiência pública tão importante, histórica aqui, para que a gente possa também manifestar a nossa posição, né, da campanha Despejo Zero e dizer que nós estamos aí, vamos dizer assim, né, irmanados com vocês, irmanados, né, nesse momento de luta e de resistência popular, né, na cidade de Campinas, na região de Campinas, né, na região metropolitana de Campinas, para que vocês sigam fortes, firmes, né, nessa luta contra os despejos e as remoções. Não deveria ter despejo em momento nenhum, mas é crime acontecer despejo nesse período da pandemia. Então a gente precisa estar juntos, organizados, né, nesse momento para tentar, e organizadas, né, para suspender as remoções e qualquer ameaça contra famílias pobres, vulneráveis, de baixa renda nesse momento. Era isso que eu queria a vereadora dizer, e também aos demais integrantes dessa importante audiência pública, e me colocar à disposição para algum outro esclarecimento, informação, né? Todos os dados sobre a campanha e sobre os despejos está no site, né, campanhadespejozero.org. Depois eu vou deixar aqui no chat o link, né, da campanha, do site, para que vocês possam acompanhar. Inclusive para que também Campinas possam postar lá no site, né, porque é muito fácil, é um formulário fácil de entrar, também todas as informações sobre tanto as ameaças quanto também as remoções que tem na cidade de Campinas e região, para que vocês possam não só conhecer a campanha, mas aderir de fato à campanha. Tem lá um termo de adesão também, e continuar essa luta, né, em defesa do direito à moradia, que está lá na nossa Constituição e está também garantido no direito internacional, na ONU, né, e dos países, né, vamos dizer assim, membros, né, e a própria ONU já recomendou, inclusive, a suspensão dos despejos. Então, depois a gente se coloca aqui à disposição de vocês para qualquer alguma outra pergunta, algum esclarecimento, informação, né, sobre essa questão, né, sobre os despejos e sobre a nossa luta pelo direito à moradia. Obrigados a todas e todos. Muitíssimo obrigada, Dito. A gente está caminhando para o nosso encerramento já, né? Tem mais um convidado que talvez consiga, não sei se ele vai conseguir entrar aqui, que seria o deputado Mauricio, coautor do projeto Despejo Zero, junto com a Alessi Brandão. Então, se ele conseguir entrar aqui, ele também coloca a posição dele
sobre tudo o que está acontecendo e com relação ao despejo. Gostei muito da fala do Dico, porque ele trouxe como que está a situação do projeto nos 3 âmbitos, né? No âmbito federal e no âmbito estadual. No âmbito municipal, a gente teve um projeto que foi proposto aqui na Câmara de Campinas. O autor foi o vereador Carlinhos Camelô, a bancada do PT, eu, vereadora Guida e vereador Cecílio, somos coautores desse projeto, mas o projeto foi arquivado. Então, a gente está numa luta para que a gente consiga trazer ele de novo para o plenário, para que a gente consiga debater isso no plenário, porque não dá para ter despejo enquanto houver pandemia. Quando a gente fala do direito à moradia, hoje é um debate sobre saúde pública. Não tem como a gente se proteger do Covid se a gente não tiver aonde se abrigar, não tem como a gente se proteger do Covid se a gente não tiver saneamento básico, e não tem como a gente se proteger do Covid se a gente não tiver alimento para manter a nossa imunidade alta. Então, todos esses debates, eles são importantíssimos para a gente garantir que as pessoas consigam se manter em casa, consigam se alimentar, se manterem saudáveis, justamente porque a gente sabe que a pandemia acentuou muitos problemas que a gente tem, e a fome é um deles. Então não dá para a gente ter essa incerteza de para onde eu vou dormir, como que eu vou fazer, e ainda por cima ter que buscar emprego, ter que buscar maneiras de se alimentar. A gente sabe que o Covid está matando, a fome também está matando, e fazer o despejo nessas condições é colocar mais um fator de risco de vida para essas pessoas. Então, quando a gente traz essa campanha, né, na pandemia, é justamente para isso, para a gente garantir a sobrevivência da população mais periférica, que já tem sofrido tanto com todos os problemas que se acentuaram nesse momento. Eu quero voltar aqui, né, para a gente fazer as considerações finais de todo mundo que está aqui na sala conosco, né. Queria pedir para o Doni trazer, né, fazer as considerações finais dele aqui, já me coloco à disposição. Quero agradecer mais uma vez a deputada Alessi Brandão, quero agradecer ao Doni também por ter participado conosco até esse momento, dizer que a gente está aqui em Campinas também nessa luta para que não tenha despejo, e o que for necessário para a gente fazer, que a gente puder fortalecer na Alesp também, a gente vai fazer. Então, conte conosco, tudo que você precisar, dá um toque aqui em Campinas, estamos juntos, porque a gente está para lutar pela população. Então, é isso que importa para a gente. Doni? Me ouve bem, vereadora? Vocês me ouvem? Bom, agradecer bastante aqui o convite para esse debate, é bastante animador, né? Os companheiros e companheiras aí do front, da luta, do movimento social. O nosso mandato da deputada Alessi Brandão tem plena consciência do papel que a gente desenvolve e representa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa pandemia, ela nos revela de forma muito escancarada o abismo que existe no nosso país, né? Das demandas que o nosso povo enfrenta e das dificuldades do dia a dia para que se possa ter uma moradia. E o nosso projeto ele vem se somar com outras iniciativas, né, na resistência para que o nosso povo tenha a garantia dos seus direitos. Esse é mais um, né? Não ser despejado, não ser retirado da sua casa, do seu local de moradia, num momento tão crítico como esse que passa o nosso Estado, é um ato que ultrapassa o ponto de vista ideológico, e ele se põe no ponto de vista da defesa da vida, né, e dos direitos humanos. Então, é um ato humanitário. Já não bastasse toda essa dificuldade que o nosso povo enfrenta, não consegue ainda ter sossego, ter garantia da moradia. Então, nós vamos enfrentar essa luta, vamos até o fim. Acho importante a gente se somar. A região de Campinas, aí, salvo engano,
tem não só a região, mas a cidade de Campinas, tem pelo menos 2 deputados, né, que são da cidade. Acho que é importante o movimento social fazer a gestão junto a esses deputados para que eles compareçam à sessão de votação e a gente consiga definitivamente, o quanto antes, dar final à votação desse projeto e a gente consiga ter pelo menos dias mais tranquilos, né, com a população tendo o sossego de que não serão retirados da sua residência nesse período de pandemia. Acho que esse é o mínimo que o Estado brasileiro, que o Estado de São Paulo poderia garantir para os seus cidadãos. É a tranquilidade do sono, tendo em vista que tantos outros direitos nos retirados e negados. Então, que a gente pudesse, pelo menos nesse período tão crítico e tão desastroso para a nossa população, a garantia de ter o nosso lar com o abrigo à nossa família nesse período de pandemia. Eu agradeço aqui a oportunidade, vereadora Paola, um prazer aqui a gente estar nesse debate junto com outros companheiros aqui do movimento social, audito aqui que a gente teve recentemente em outros debates também, e conte com a gente, e nós também contamos com vocês. Essa sinergia de união ela é muito importante. Então, conte com o mandato do deputado Alici Brandão, fiquem aqui com o nosso abraço, muito obrigado pelo convite, e nós aí contamos com a ajuda de vocês aí para que a gente possa também dar cabo a essa votação. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Muitíssimo obrigada, Doni. A gente está aqui em Campinas nessa luta, né? Como eu comentei, a gente quer que esse projeto volte para a pauta, porque a gente entende que a gente precisa de uma política pública, né? A gente precisa ter isso garantido em lei para que não tenha mais reintegrações de posse. O deputado estadual Maurici está na correria, mas conseguiu entrar aqui para participar conosco. A gente já está no finalzinho do nosso debate, mas não tem como a gente não ouvir o coautor do projeto, né? Para dizer quais são as perspectivas também. Já agradeço muito a sua participação aqui. Sei que o dia está corrido aí, a deputada Alici Brandão também está na correria. Então, mas eu quero muito que você comente aqui também conosco, né, da importância desse projeto. Você que é coautor do projeto Despejo Zero da autoria da Alici Brandão e sabe da necessidade que a gente enfrenta nesse momento de pandemia de não ter os lares sendo destruídos e as pessoas sendo colocadas à rua da amargura. Deputado Maurici, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Com você. Bem, boa tarde a você, Paola, e cumprimentando você, quero estender os meus cumprimentos a toda a população aí de Campinas, em especial às pessoas, todas elas, que nos acompanham aqui. Eu vou ser bem breve, até porque o Doni deve ter falado o suficiente sobre o projeto, né? O projeto nasce, em primeiro lugar, é bom frisar, embora eu e o Dr. Jorge sejamos coautores, o projeto nasce da sensibilidade dessa grande militante, que é a deputada Alici Brandão, né? Que transforma uma situação tão delicada quanto essa que a gente vive um projeto necessário, mais do que justo, mais do que humanitário, é um projeto necessário, mas que nem todos os deputados e deputadas têm a mesma compreensão, não é verdade? Então, por exemplo, o projeto foi votado no mérito e foi aprovado no mérito, um quórum bem apertado, mas foi. O que resta agora é aprovar um destaque e uma emenda, que não dizem respeito ao mérito, mas sim à forma. E o desafio agora é encontrar, primeiro, quórum, né? Segundo, demover alguns deputados e deputadas, alguns de posições ideológicas, por exemplo, a bancada do Novo, que coloca a propriedade privada acima do direito da vida. Então é natural que eles votem contra esse projeto. Mas, por exemplo, os deputados da bancada bolsonarista, que dizem, em linha geral, dialogar com a necessidade do povo mais pobre, votaram contra esse projeto, em sua maioria. Para quem não votou, mas pode votar conosco, são deputados ligados ao governo. O problema é fazê-los ir até a sessão. Eu sei que a deputada Alici Brandão, sei que o Dr. Jorge e eu mesmo estamos fazendo isso. Conversando com deputados e deputadas, tentando demover da posição contrária ao projeto aqueles que são contrários
e tentando convencer a vir à sessão, a estar presente virtualmente para ajudar a votar e aprovar esse projeto. Eu acho que, como disse já o Doni, eu peguei o finzinho da fala dele, é uma questão de sensibilidade, não é verdade? Nós estamos numa pandemia há mais de um ano. Os empregos simplesmente desapareceram, a produção caiu, isso muito por conta do isolamento social necessário. Agora, o número de bilionários não parou de crescer. A lista dos 100 maiores bilionários da Forbes não para de aumentar o número de brasileiros presentes lá. A desigualdade econômica e social continua havendo. Eu até me penitencio, e estou começando um diálogo agora com os meus colegas, no sentido de a gente apresentar um novo projeto isentando ou proibindo o corte de energia e água durante a pandemia, porque também é necessário. Num país tão desigual como o nosso, cortar água, luz, gás, despejar e fazer reintegração de pessoas, de posse com pessoas, num momento como esse que a gente vive, não é só uma crueldade, é um escárnio, é um absurdo isso. Então, nós temos que fazer com que a bancada da Assembleia Legislativa, toda ela, os 94 deputados, que não foram capazes de incluir no projeto do governador Dória, o tal do Bolsa do Povo, um auxílio emergencial para os mais pobres, que pelo menos sejam capazes, que tenham a sensibilidade de aprovar esse projeto que eu tenho a honra de assinar junto com a deputada Alice Brandão e com o doutor Jorge, que tenta diminuir a dificuldade das pessoas no momento de pandemia, para que elas não fiquem contando só, embora nesse momento seja muito, com a sensibilidade do judiciário. Nós sabemos que há uma recomendação do Tribunal de Justiça para evitar esse tipo de ação durante a pandemia, e os juízes, é claro, dentro do rito legal, dentro da lei, estão tentando garantir isso, eu tenho certeza. Obrigado, Paola. Desculpe pela minha atrapalhação no dia de hoje, que só me permitiu chegar agora, já no finalzinho da sua atividade, e meus parabéns pela sua iniciativa, muito necessária nos dias atuais. Grande abraço a todas e todos. Imagina, Maurício, eu que agradeço a sua participação aqui. É muito importante a gente ter a noção, né, da importância desse projeto. E quando você colocou, né, do crescimento econômico, a gente precisa lembrar que o crescimento do Brasil, agora economicamente, é em K. Então, os mais ricos estão ficando mais ricos e os mais pobres estão ficando mais pobres. Então, essa desigualdade que já era tão acentuada no nosso país, ela está ainda maior nesse momento, né? O Dr. Jorge acabou de entrar aqui também conosco, né? Eu já vou passar para ele, mas antes disso eu queria pedir para o Luciano dar as considerações finais. Quero dizer que o MST ele é um exemplo de luta, né? De construção, é um exemplo de organização, e aqui na nossa região a gente tem o prazer de ter o Marielle Vive como sendo essa representação. Na pandemia eu me afastei um pouquinho mais, justamente pelas restrições de acesso, por não ser acampada lá com eles, mas tudo que a gente pode fazer com relação a essa ajuda, a esse convívio com as pautas, a gente vai fazer, porque no MST a luta é para valer e a gente está aqui para valer também, para que a gente consiga mudar a nossa realidade. Então, Luciano. Sim. Essa correlação de forças é importantíssima. Eu gostaria de cumprimentar os deputados dos quais eu não cumprimentei, Maurício, Dr. Jorge, né, e destacar aí a parceria que a gente tem aí com o Dito, né, que simboliza muito bem essa necessidade da gente ter uma articulação de resistência nesse momento, né? A gente tem aqui em Ribeirão um acampamento da OMM com o MST, né, que congrega aí as questões de moradia e produção também. E aí isso já responde um pouco aí aos anseios que a Cássia colocou, né, da escolha do alimento. Então a gente luta aí por uma soberania alimentar, né? A gente luta para que o pobre possa, né, construir o seu processo alimentar e que não venha pronto, né? Porque senão a gente cai muito naquela proposta, né, aquela mafadada proposta da farinata, que visa o combate à fome. Então, para a gente, o importante é construir processos de soberania, e isso só é possível com esse processo aí de correlação de forças, né? É muito importante essa luta política dentro da Assembleia, né, dentro da Câmara Federal também, para
viabilizar algumas pautas, mas também é importante esse processo de resistência, porque a gente vem aí de um processo de retrocesso muito grande, né, das políticas públicas. Então, mais do que nunca, a gente tem que construir uma luta popular aí, vamos dizer, dar as mãos e tentar resistir a esse negacionismo, né, que permeia a gente, e esse autoritarismo, né, que chega a ser quase um crime, como o dito coloca, né, você tirar uma família da sua casa no momento de pandemia. Isso é um crime contra a pessoa humana, isso não tem cabimento, né, que eu já coloquei. E agradecer aí essa oportunidade, né, de proporcionar esse espaço que projeta aí algumas ações e nós, enquanto movimento, estamos à disposição. Temos aí o Marielle, que exemplifica muito um processo de resistência também, né, e estão produzindo, estão na quarentena produtiva também, quanto acampamento, né, não precisa esperar virar assentamento, que é quase impossível hoje dentro da política federal. O pessoal já está produzindo, já está comercializando, né, e doando sua produção para dentro do município de Campinas, inclusive para as comunidades também, nesse processo de solidariedade. Então, é muito importante essa correlação, e deixo aqui o agradecimento especial à nossa presidenta aí, vereadora Paola, que eu tive o prazer de conhecer também aqui, e saber que Campinas também está encampando com força aí essa pauta do despejo zero e as outras pautas que visam, né, dar uma atenção especial às pessoas que estão sofrendo, né, porque a periferia é a que mais sofre, o pobre é o que mais sofre nessa pandemia, em relação a essa política neoliberal que tem nos destruído, né? A gente fala que acorda todo dia meio desanimado, mas a hora que a gente vê que a gente tem pessoas encampando ações, a gente acaba se animando e construindo um processo de resistência. Então, deixo aqui minhas homenagens e o agradecimento a todos e todas. Muitíssimo obrigada, Luciano. Quero agradecer aqui a sua participação. O MST, todas as pautas, principalmente quando a gente fala de segurança alimentar, acho que é um dos grandes lutadores aí para que a gente tenha um acesso a um alimento mais saudável, mais barato, mais acessível. Então, discutir isso nesse momento de pandemia também é importantíssimo, além do despejo zero, que já, como a gente disse aqui, é um debate que hoje passa pela saúde pública também. Está aqui conosco o deputado estadual Dr. Jorge, que também é coautor do projeto do Despejo Zero, junto com o Maurici, né, de autoria da Alice Brandão. Eu vou pedir para ele também fazer as considerações dele, da importância desse projeto, do porquê que a gente precisa propor e como que a gente pode fortalecer também essa luta, mesmo estando aqui no município, né? A gente sabe que essa campanha não é fácil, muitos da base não entendem a necessidade da gente propor esse projeto, né? E não compreendem esse debate. Então, Dr. Jorge do Carmo, se você puder dar algumas palavrinhas aqui para a gente. Já agradeço mais uma vez o convite. Eu sei que vocês estão na correria aí justamente por conta desse projeto, para buscar a aprovação, para conseguir conversar com todo mundo. Então, agradeço muito a sua participação aqui hoje. Obrigado, presidenta, vereadora Paola. Estou sem máscara porque eu estou num compromisso externo, me afastei bastante das pessoas aqui. Quero cumprimentá-la, cumprimentar a todos os participantes. A Débora, a companheira Débora Pereira me mandou mensagem, me pediu para participar dessa atividade. Eu disse para ela, ó, Débora, eu quero muito participar, mas eu estou no compromisso externo, estarei no compromisso externo, mas eu vou fazer de tudo para mim fazer uma saudação, até porque eu sei da importância dessa bandeira, dessa atividade, e quero saudar a todos as companheiras e companheiros. Luciano, eu vi o Dito, meu companheiro Dito, sempre companheiro Dito, Movimento de Moradia, doutor, meu colega de profissão, deputado Maurici, quando eu entrei na sala, ele estava falando, não consegui ouvir o que ele falou, mas o deputado Maurici é um grande companheiro do meu partido, da nossa bancada,
E o Dione também Doni, né, representando a deputada Leci Brandão, deputada valorosa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do PCdoB, minha companheira, que eu aprendi a gostar dela, porque eu conheci ela na Alesp, uma grande companheira que teve uma iniciativa brilhante de apresentar esse projeto de lei 146 de 2020, que proíbe os despejos e reintegrações de posse enquanto perdurar a pandemia. Sabe que a atrocidade tem acontecido por esse governo perverso que a gente tem, por a justiça que às vezes dá a sensação de injustiça, mas e aí eu fui querer apresentar esse projeto, porque eu achei importante lá no Rio de Janeiro, através do deputado André Siciliano, que é nosso presidente da ALEGE, ele apresentou e se tornou lei, que é a Lei 9.020 de 2020. Quando eu fui pesquisar, eu vi que a deputada Leci Brandão já tinha apresentado esse projeto. Já estava tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí eu falei, então vou pedir para a deputada para mim ser coautor. E de pronto, a deputada Leci Brandão concordou, e eu tenho muita honra e muita alegria de ser coautor desse projeto, que é um projeto que foi aprovado na Assembleia. Ainda tem, como o deputado Maurício certamente deve ter falado, ainda tem 2 questões para ser tratadas lá, ser aprovadas, mas o mérito do projeto já foi aprovado. Então, fazer despejo, reintegrações de posse, nesse momento de pandemia, chega a ser uma desumanidade, chega a ser uma forma muito, muito irresponsável dos governadores e da justiça, porque nós acreditamos na justiça com justiça. Então, quero te dizer que, para mim, é uma alegria participar dessa atividade, vereadora. Conte comigo. Esse projeto deverá ser lei, porque nós abrimos mão de um artigo dele, para não ser óbvio para o governador vetá-lo. Está tendo um problema lá na Assembleia, que é o quórum para aprovar projetos de deputado, mas nós estamos na articulação. O deputado Maurício está, a deputada Leci Brandão também, e os deputados do PT estão comprometidos com a aprovação desse projeto, com a proposta desse projeto. Então, contem comigo, agradeço, desculpem mesmo eu não participar ativamente desde o começo, é porque a agenda de deputado é uma correria, e hoje eu tinha muitos compromissos e tenho outros, mas eu disse para minha secretária, quero participar. Você vai fazer a última pausa. Quero participar, quero articular, quero ajudar nessa questão, porque para nós é uma questão de honra a gente trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, vereadora, parabéns pela atividade, parabéns pelo compromisso, parabéns por tudo que você tem feito, e estamos juntos nessa luta. Meu mandato, nosso mandato, que é o mandato popular, está à sua disposição, à disposição da sociedade de Campinas, da região, e é isso que nós queremos fazer através da política. Eu não sou deputado para melhorar a minha vida, para melhorar a vida das pessoas, da população paulista e paulistana, porque eu sou de São Paulo, aqui em município. Então, beijo no coração, um forte abraço a todas e todos que estão participando dessa atividade. Me perdoe, me desculpe por ter entrado na sala só no finalzinho, basicamente no final, mas não foi porque eu desprestigiei. Jamais faria isso. É porque eu estou numa série de outros compromissos e eu vou, com certeza, fortalecer. Vereadora, se precisar de mim, estou à disposição, tá bom? A Débora é minha amiga pessoal, minha secretária da Setorial das Mulheres em São Paulo, no estado de São Paulo, companheira que eu tenho um apreço imensurável, tá bom? Beijo no coração de vocês, conte sempre com o nosso mandato. Abraço. Muitíssimo obrigada, deputado Dr. Jorge. A gente sabe que a correria de deputado nesse momento não está nem um pouco fácil, né? Todos os 3 aqui lutando muito para que esse projeto seja aprovado, inclusive, então fique tranquilo com relação a isso. A gente sabe que vocês entraram no final justamente porque estão em outros compromissos, em outras agendas, e isso é importantíssimo para que a gente consiga as lutas, as nossas vitórias para o povo.
Quero passar aqui para os nossos representantes das nossas comunidades aqui, né? Vou pedir para a Flávia fazer as considerações finais, deixar uma mensagem aqui para o pessoal. Queria dizer que enquanto a gente estiver aqui na casa, a gente quer dar voz sim para o povo, né? Nesse momento a Câmara está fechada por conta da pandemia também, né? A Casa do Povo, mas enquanto a gente puder estar próximo, visitando e trazendo também para falar nesse espaço, é importantíssimo para nós. Então, Flávia, eu quero agradecer mais uma vez você por ter participado aqui conosco, né? É importantíssimo as ponderações, as colocações, e a gente quer dar voz sim para a população periférica, que muitas vezes não é lembrada. Então, Flávia. Ai, eu não quero falar, não. Vou passar aqui pro Ranilson, né? Também quero agradecê-lo pela participação aqui. É muito importante esse relato, né, de trazer como que está a situação no buraco do sapo, como que as pessoas estão encarando, estão entendendo, e essas duas remoções, né, e essas reintegrações de postos. Então, Ranilson, conte conosco no que for necessário. Sempre que precisar, a gente está junto, estamos juntos, e quero que você faça aqui as suas considerações finais para a gente. Boa tarde de novo, pessoal. Tá ok? Então, Paola, a gente estamos aqui e vamos para a luta. Sempre que precisar, a gente vai estar junto, tá ok? Obrigado a todos aí que participaram com a gente e uma ótima tarde. Eu que agradeço, Ranilson. Conte conosco também, né? Essa casa, como eu disse, é a casa do povo, então a participação de vocês aqui é fundamental para a gente ter uma visão da sociedade civil. E quero passar aqui para a Cássia, né, nossa representante da Moscou. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, dizer que sem a população a gente não consegue entender a real dimensão dos problemas. Então a participação de vocês é muito importante. Muitíssimo obrigada, Cássia. Com você. Eu que agradeço por poder ter voz, poder falar, e eu quero terminar hoje, no 13 de maio, no dia que disseram que nós fomos libertados, que nossos tataravós e os nossos descendentes foram libertados nesse 13 de maio, que na verdade foi uma grande falácia, né? Que até hoje temos nossas correntes, até hoje somos acorrentados. Então, o Peter Stott diz que todo mundo está clamando pela paz, mas eu só digo que haverá paz enquanto o homem não tiver direitos iguais e justiça social, né? Então é com essa frase que eu termino o dia de hoje. Vão ter que ouvir nossos gritos, tá? Inclusive quando você for atacada, os vereadores aí da Câmara Municipal de Campinas têm que saber que nós estamos sendo atacadas também, porque a tua voz é a nossa voz, né? Você está aí nos representando, você está aí como nosso representante. Então, cada ataque que você sofre é um ataque que nós sofremos também, e eles não nos calarão, né? Então, muito obrigado por esse momento, por poder estar podendo participar, podendo estar passando para a comunidade de Campinas, que nós estamos aqui e que nós vamos gritar, vocês vão começar a ouvir mais as nossas vozes, porque se vocês não estão ouvindo agora, nós vamos gritar cada dia mais alto. Muito obrigada pela oportunidade, Paulo, um grande beijo. Imagina, Cássia, eu agradeço a sua participação aqui, e saiba também que, se depender de nós, a periferia vai ter voz, vai ter vez, e a gente nunca vai esquecer desse lugar que eu vim também, né, que eu pertenço, e por isso que eu estou aqui para mudar essa realidade. Para a gente fechar aqui o nosso debate de hoje, quero pedir aqui para o Dito, né, fazer as considerações finais, trazer aqui esse fechamento desse dia de hoje, dizer que a campanha Despejo Zero é uma campanha importantíssima para a gente fazer. O direito à moradia, ele é garantido na Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é um direito humano e hoje ela é um direito de saúde.
Então, quando a gente fala do despejo, né, para que não tenha despejo na pandemia, é justamente para que a gente tenha a garantia da vida nesse momento onde o empobrecimento está cada vez maior, onde as pessoas estão ficando sem perspectiva de vida, sem uma alteração. Então, Dito, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Quero agradecer mais uma vez. Conte conosco para que a gente possa trabalhar junto e trazer essa campanha também no município de Campinas. Dito. Obrigado, vereadora Paola. Um abraço, Luciano, né? Estamos acompanhando junto lá, né? Toda aquela luta também lá em Jardinópolis, né? E parabéns lá pela vitória, né? Nesse momento lá da suspensão, né? Sobre a suspensão da reintegração de posse. Parabéns pela luta do MST, né? Queria dizer também, né, que o MST teve um papel muito importante, né, na resolução, né, na recomendação 90 do CNJ, né? Foi a atuação do MST junto à CNBB, né? Que solicitou ao secretário-geral, a presidência da CNBB, a manifestação junto ao Supremo Tribunal Federal, que, vamos dizer assim, né, redundou, né, na decisão, então, né, lá do CNJ, do presidente do CNJ, na suspensão, né, na recomendação 90. Então, eu queria fazer de público esse agradecimento ao Movimento Sem Terra e a todos os movimentos e lutadores e lutadoras do povo aí em Campinas, né? E região e também no interior do estado, né? E queria encerrar também a minha fala aqui dizendo, né, que agradecendo a vereadora, parabenizando, né, dizendo para ela, né, que quando uma mulher negra, né, se movimenta, né, o mundo inteiro se movimenta com ela, né? Então a gente está junto, né, nessa luta, né? E nos convoque sempre que sentir necessidade, sempre que for possível, né? A gente estará aqui, né, para atender também o pedido da vereadora e dos demais vereadores e vereadoras de Campinas, né, para fazer esse trabalho aí, né, vamos dizer assim, em defesa dos direitos humanos e do direito à moradia, né? Vamos também pedir aqui, né, de público, né, que de fato seja desarquivado o PL Despejo Zero em Campinas, né, porque não é inconstitucional, né? Já tem parecer do Supremo em relação a essa questão, né? E queria até coloquei aí o artigo, né, sobre essa questão, vereadora, né, para juntar, né, lá no parecer de vocês, pedindo a suspensão aí, vamos dizer, que o projeto vá a plenário e que Campinas vote sim uma lei sobre despejo zero também, né? Então, um abraço e seguimos firme na luta aí, né? Despejo zero já, né? Pela aprovação, né, de todos os projetos de lei pedindo a suspensão dos despejos, né, em todo o Brasil nesse momento. Um abraço a todos e todas. Dito, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer esse debate dentro da casa, com a sociedade civil, com representantes dos movimentos, né, justamente para a gente entender a real dimensão do que essa campanha pode fazer e impactar nas nossas realidades. Gente, a gente está chegando no fim aqui. Quero agradecer mais uma vez cada uma que participou conosco, aqueles que estão acompanhando a gente pelas redes sociais também. Quero agradecer a todos os funcionários e funcionárias da Câmara que ficaram até aqui neste momento para que esse debate acontecesse e dizer que a gente vai estar lutando para que esse projeto do Despejo Zero volte para a pauta aqui no município, aqui que ele foi arquivado. Ele é um projeto do vereador Carlinhos Camelô e como coautores tem eu, vereadora Paola Miguel, vereadora Guida Calice e vereador Cecílio, e a gente quer lutar por isso sim aqui no nosso município também. Quero agradecer mais uma vez e que essa luta, né, para que a gente tenha um mínimo, né, a gente está pedindo simplesmente um mínimo, aquilo que já é garantido nos direitos humanos. Então, para que essa luta aconteça e que todos nós tenhamos essa unidade e essa força para que a gente consiga essa vitória. Então, muitíssimo obrigada a cada um que passou por aqui, cada um de vocês que acompanharam a gente também. Até a próxima. Tchau. E assim a gente encerra a nossa transmissão ao vivo. Lembrando que para rever este debate da vereadora Paola Miguel, você pode entrar nas nossas redes sociais, no YouTube da TV Câmara Campinas e também no Facebook da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência e fique agora com a nossa programação normal. Lembrando que amanhã a gente volta com mais debate ao vivo. Até lá!
TV Câmara, Campinas.